Gente, boa tarde. Nós vamos iniciar as atividades aqui do seminário de hoje, seminário sobre magnetismo. É um prazer recebê-los aqui no Grupo Espírito da Caridade. Aos irmãos que vêm de outras cidades, sejam bem-vindos à nossa quente, ensolarada cidade de Patinga, Vale do Aço. Depois da chuva de ontem, eu achei que hoje ia ser um dia chuvoso, agradável, bucólico. Mas não, Deus quer que a gente tenha esse sol maravilhoso aí, nos brindando nessa tarde e noite de seminário. Então, o primeiro seminário que está sendo realizado aqui na nossa região, sobre passe e magnetismo, com um grupo que tem feito um estudo profundo nos últimos 4 anos, e no último ano realizando já tarefas práticas de magnetismo. E esse grupo ele tem se reunido aqui no Grupo Espírito da Caridade. Foi mais de um ano reunindo às quartas-feiras com estudo, depois de já ter realizado 2, 3 anos em outro local. E agora, às sextas-feiras, tem o tratamento de magnetismo e passe. E a organização do evento achou interessante a gente fazer esse primeiro seminário para difundir a ideia aqui na nossa região, visto que é algo importante dessa parceria espiritismo e magnetismo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a oração inicial e passar a palavra para Humberto para ele dar seguimento ao seminário propriamente dito. Então vamos orar, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer ao Pai pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento de estudo, de busca do conhecimento, busca da construção do conhecimento, do saber, para que nos auxilie no trabalho de transformação, de reforma íntima, e também para auxiliar todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, a equipe que irá realizar as tarefas de hoje. Abençoe nosso dia, nossa oportunidade que nos colocamos de estar reunidos aqui neste evento. Envolva-nos, Senhor, nesta tarde, nesse dia, por todo sempre, que assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos passar a palavra para o Humberto para dar início ao seminário. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Desculpa, boa tarde. Provavelmente eu falei boa noite para todos vocês aqui, né? É o hábito que a gente tem reunião à noite, então é o hábito de falar boa noite. Então, boa tarde, gente. Vamos começar de novo, né? Volta a gravação lá. Agradecendo, né, gente, a participação de todos vocês. Eu sei que tem gente que veio de longe aqui, né? Gente que veio ali do bairro Iguaçu, do bairro Bom Retiro. Teve gente que veio de outras cidades, né? Tem gente que veio de Caratinga. Tem mais alguma outra cidade aqui? Timóteo, Fabriciano, lá atrás também. Além de Caratinga, Timóteo, Fabriciano, mais alguma cidade? Raul Soares, olha aí que beleza, sejam bem-vindos. Mais alguma cidade? Ipatinga. Então, gente, sejam todos bem-vindos, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu propositalmente vou deixar as cadeiras mais aqui para frente, né? Eu tirei as cadeiras de trás para exatamente a gente ficar mais perto aqui, né? É horrível quando a gente vem aqui na frente, todo mundo lá atrás, né? Então, a partir do momento que for chegando mais gente, a gente vai colocando mais cadeiras para encher aqui o salão. E se Deus quiser, vai ficar lotado esse salão. Já está chegando, chegou mais um lá, já chegou mais um agora. Seja bem-vindo. Bom, gente, quem somos? Inicialmente, antes de a gente começar a palestra em si, a primeira parte, agora sobre especialmente noções sobre magnetismo, eu gostaria de saber o seguinte: de nós aqui, todos aqui presentes, quem não é religioso, ou quem não se sente religioso, quem não tem religião nenhuma, ou quem se sente ateu, ou acha que é ateu, ou se identifica como ateu, tem alguém aqui?
Não? Beleza. Então, isso significa que todos nós somos religiosos, né? Então, nem adianta todo mundo levantar a mão, porque todos nós somos religiosos. Daqueles que estão aqui, quem não é espírita? Ah, ok, levantou uma mãozinha ali. Então, seja bem-vinda também. Então, os outros todos são espíritas, correto? Eu acredito que sim. Daqueles que são espíritas, quem são médios ostensivos? Médios ostensivos. 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos. Ótimo, então os demais são médios, mas não ostensivos, né? Beleza. E quem daqueles que estão aqui são passistas? Ó, tem mais ainda, ó. Uns 12, 13, 14 por aí. Que bom. Só para a gente ter uma ideia para quem a gente está falando, né? O universo para quem a gente está falando. E quem daqueles que estão aqui são magnetizadores? 1, 2, 3, 4. Beleza, ótimo. Maravilha, gente. Então essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, exatamente para a gente saber, porque às vezes a gente acha que a gente está falando, dando coisa nova, a pessoa já está careca de saber. Então, para a gente saber exatamente por onde começar e à medida que a gente vai caminhando, né? Antes de começar também, gente, uma coisa importantíssima, isso é fundamental para o espiritismo e fundamental para o magnetismo, tá? O que é? São duas coisas que são pré-requisitos. A mente aberta e o coração aberto. Então, essas duas coisas, mente aberta e coração aberto. Por quê? Porque se a gente não tiver a mente aberta para novidades, para aceitar o novo, para poder pensar, raciocinar e se concordar a aceitar o novo, nem adianta a gente começar a gente fazer curso nenhum. Porque se a gente já tem uma ideia pré-concebida e fala, não, é assim, pronto, acabou, mesmo que eu esteja errado, eu não vou mudar de ideia, para que então querer aprender mais? Né? Então a mente aberta é fundamental. E o coração aberto, porque não adianta a gente ter a mente aberta, mas não colocar aquilo em ação e praticar aquilo. Porque não adianta a gente adquirir conhecimento, saber e não praticar aquilo que a gente adquire. E para praticar, a gente tem que ter o coração aberto. Porque o objetivo é ajudar. Ninguém aqui está aqui para adquirir conhecimento, simplesmente para falar assim, eu sei, mas eu vou ficar com tudo para mim. Não, eu sei, eu vou adquirir o conhecimento para usar esse conhecimento para ajudar os nossos irmãos. Esse que é o objetivo fundamental, primordial do magnetismo. Então vamos lá. Quem é nosso mestre? Humberto, que tipo de magnetismo é o seu? Quem é que vocês seguem? Quem que é o coordenador desse trabalho de vocês? Então, gente, para ficar bem claro, de uma maneira bem inequívoca, esse é o nosso coordenador. Esse é quem nós seguimos. Esse que é o coordenador primeiro, fundamental do nosso magnetismo. Claro, encarnados temos outros, claro. Kardec veio e trouxe todo um estudo em torno do magnetismo, e Jacomelo, hoje em dia encarnado, que é o expoente do magnetismo nacional, aliás, eu falo mundial, né, do nosso planeta. Porque é o que tem estudado, tem seguido, tem trazido mais novidades, tem pesquisado. Mas quem é o nosso coordenador fundamental, primordial, principal, é ele. Esse menino que está aí na tela. Alguém já ouviu falar, gente, no médium Allan Kardec? Hã? Você já ouviu falar no médium Allan Kardec? Eu nunca ouvi falar nesse médium Allan Kardec, não. Alguém já ouviu falar no magnetizador Allan Kardec? Já? Por que eu estou trazendo essas duas perguntas, gente? Porque Allan Kardec foi magnetizador por 35 anos antes de codificar a doutrina espírita. Portanto, e ele nunca foi médium ostensivo. Correto? Então, mas magnetizador sim ele era. Ele já era magnetizador 35 anos antes dele ter começado a codificação, antes de começar a ter contato com a doutrina, com a realidade espiritual. Então, quando ele fala de magnetismo, ele fala com conhecimento de causa. Alguém que já estudava, já praticava, conhece o magnetismo o magnetismo como ele era conhecido até então na época dele, né?
Magnetismo. Então, o que é esse magnetismo, Humberto? Explica para a gente esse negócio. É muito pouco difundido, a gente tem muito estudo sobre mediunidade, passes nas casas espíritas, mas a palavra magnetismo quase não é falada. É uma palavra que quase não é falada e muito menos compreendida dentro da doutrina espírita. Infelizmente. Mas nós estamos aqui exatamente para difundir isso e para trazer essa novidade que para Kardec já não era novidade. Ou seja, não deveria ser novidade para a gente. Mas para muita gente, para muitos espíritos, ainda é novidade. Bom, antes de falar de magnetismo, eu vou procurar falar de mediunidade. Por quê? Porque antes de falar o que o magnetismo é, eu prefiro falar primeiro o que o magnetismo não é. Para deixar bem claro para vocês, para não haver confusão. Aí depois tendo claro o que o magnetismo não é, aí vamos para o que o magnetismo é. Aí fica bem fácil de a gente entender. Então, mediunidade. Qual o conceito de mediunidade? O que vocês acham que significa mediunidade, gente? Estou perguntando para os encarnados, hein? O que é mediunidade, gente? Aqui, ó. Primeiro você, vai lá. Uma ponte entre os dois mundos. Jéssica, o que você falou aí? Não entendi. Intermediário entre os dois mundos. Quem mais? Uma faculdade. De física, de química, de medicina. Faculdade inerente a todo ser humano. Beleza. O que mais? Beleza, um dom, eu estou repetindo já para todo mundo ouvir, tá? Um dom que a gente já nasce com ele, ou de psicografia, ou de psicofonia, e por aí vai, né? Todo mundo está certo, gente. Vocês estão estudando direitinho. Então, a definição clássica de mediunidade, Allan Kardec nos traz, né? Que é a seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. E isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, simplesmente por sentir a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Mas todos os médiuns são iguais? Não, né? A gente sabe que tem médiuns que têm algumas capacidades, algumas facilidades, e tem outros médiuns que têm outras capacidades, outras facilidades. A psicofonia, a psicografia e por aí vai. São várias facilidades que a gente tem. Para que uma ação seja considerada mediúnica, isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? Para todo o estudo do magnetismo, a gente entender isso. Para que uma ação seja considerada mediúnica, a causa dessa ação tem que ser externa ao encarnado. Vou exemplificar. Nós temos um médico e um médium. O médico, quando está lá fazendo a cirurgia, quem faz a cirurgia é o médico ou é a espiritualidade que pode estar influenciando o médico? É o médico, correto? Sim, ele pode estar sendo influenciado, ele pode muitas das vezes estar sendo inspirado, estar sendo ajudado pela espiritualidade. Mas quem faz a cirurgia, não é mesmo, Fred? Quem faz a cirurgia é o médico. Se ele não estudou direito, se ele comprou o diploma e tal, ele vai ter capacidade de fazer a cirurgia? Não. A cirurgia, então estamos falando de coisa ligada à medicina, correto? Entretanto, o médium, ele pode fazer uma cirurgia espiritual, como na figura da direita aqui. Ele estudou para isso? Talvez não. Ele adquiriu conhecimento para isso? Não. Ele foi à escola para isso? Não. Ele tem um diploma para isso? Não. Porque quem age é externo a ele, quem age é a espiritualidade. Por isso que a gente fala que na verdade, quem faz a cirurgia espiritual, quem faz as curas espirituais, é o espírito, não o médium. O médium é apenas um canal para que seja realizado. Correto? Então nós temos duas maneiras de você atuar. Ou você atua por você mesmo, no caso médico, ou então o espírito atua através de você, no caso do médium. Então são duas maneiras que nós podemos ajudar as pessoas. O médico pode nos ajuda em várias oportunidades, várias situações, sim. O médium pode nos ajudar com cirurgias espirituais, sim. Então são duas maneiras diferentes. E o que caracteriza a diferença principal é que, na primeira, sou eu que faço, é o médico que faz, é o ser humano que faz. Pode sim estar inspirado, pode sim ser ajudado pelo espiritual. E na segunda, ele não é causador
da cirurgia, da cura, da ajuda que ele vai dar, do que esteja fazendo. É uma influência externa. Quem faz a cura, quem faz a cirurgia, quem faz todo o tratamento é a espiritualidade. Muitas vezes o médium não tem nem ideia do que está fazendo. Às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe. Há casos e casos, cada caso é um caso, vocês sabem disso. Por que eu estou falando isso, gente? Exatamente para bater novamente nessa mesma tecla. Para que uma ação seja considerada mediúnica, a causa dessa ação tem que ser externa ao encarnado. Se ela não é externa ao encarnado, ela não é mediúnica. O médico que está lá fazendo a cirurgia, enquanto ele está fazendo a cirurgia, se a espiritualidade está presente, está influenciando, ajudando, pode até estar, mas quem está fazendo é ele. Esse mesmo médico, à noite, pode ir à casa espírita e fazer uma cirurgia espiritual. Pode? Pode. E nesse caso, é ele que está fazendo a cirurgia? Não, é a espiritualidade. Então, gente, a gente chega à seguinte conclusão. Opa, passou demais aqui, não era para passar tudo assim não. Vamos lá. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Se todos os encarnados, gente, nós humanos aqui, a presente, tá? Encarnados, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram milagres e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É Humberto que está dizendo isso? Não. Olha lá, um espírito protetor, Paris, 1863, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, gente, vamos quebrar essa frase aqui. Se todos os encarnados, nós, então quer dizer, não é colocar tudo na mão dos espíritos, não. É a gente, nós tomarmos posse disso, nós entendemos que nós podemos, nós temos essa capacidade. Nós podemos ajudar o ser humano em várias áreas. A medicina é uma área, a psicologia é uma área, tem várias áreas, as agulhas lá, como é que chama? A acupuntura é uma área, tem várias áreas que nós podemos, muito bem, menina, várias áreas que nós podemos ajudar o nosso irmão. E o magnetismo é uma dessas áreas. Ele nos dá a oportunidade de mais uma maneira de nós ajudarmos o nosso irmão, tá? Então, nós encarnados, se nós nos achássemos persuadidos da força que nós trazemos em nós mesmos, tá? E colocássemos a vontade a serviço dessa força, nós poderíamos fazer tudo que antes se chamava milagre. E que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades nossas mesmo, desenvolvimento da minha capacidade. A espiritualidade vai me ajudar? Pode e vai me ajudar? Claro que sim, mas é um desenvolvimento meu. Da mesma maneira que eu vou à escola para aprender medicina, eu posso ir a um curso de magnetismo e aprender as técnicas do magnetismo para ajudar. Isso é fundamental. Mas várias vezes eu vou trazer frases aqui, gente, que são frases do Pentateuco, tá? Mostrando que o magnetismo, ao contrário de algumas pessoas que falam, ou surpreendendo algumas pessoas que não sabiam disso, sim, magnetismo faz parte da doutrina espírita, sim, magnetismo tem tudo a ver com Kardec, sim, magnetismo está dentro do contexto da doutrina espírita. Então aí a figura do nosso Allan Kardec. Cura mediúnica espiritual e cura magnética. Bom, qual é melhor? O que vocês acham? A cura mediúnica, a cura espiritual e a cura magnética. Então eu estou falando que existem dois tipos de cura. Tirando, no caso, as curas físicas nossas, né, da medicina, da psicologia, nós temos a cura espiritual e a cura magnética. Qual que vocês acham que é a melhor? Estou falando que eu não estou falando novidade nenhuma para vocês já estão sabendo de tudo aqui, gente. A cura é a cura, né? Não importa a maneira com que ela seja realizada, contando que ela venha, que ela possa ajudar o ser humano, ela é a cura. Agora tem uma diferençazinha básica entre a cura espiritual e a cura magnética, que é o seguinte: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo.
E os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, do magnetismo. Ou seja, o magnetismo ajudou o espiritismo a chegar. Com efeito, baseando-se ambos, espiritismo e magnetismo, na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. A ele, o magnetismo, não nos referimos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma. Quem está dizendo isso é Jacomelo? Não, gente. Isso está na Revista Espírita, edição de março de 58, artigo Magnetismo e Espiritismo. Kardec está nos dizendo isso. Kardec está nos dizendo isso. Olha só, gente. Elas se completam e se explicam e devem ajudar mutuamente. Então não é aquela coisa de dizer assim, não, eu sou melhor do que você, isso é melhor do que aquilo, o espiritismo é para cá e o magnetismo para lá, cura mediúnica para cá e cura magnética para lá. Não, as duas coisas devem se ajudar. Isso que Kardec trouxe para a gente, queria que nós fizéssemos. E, infelizmente, a própria concepção de magnetismo não é trazida nos centros espíritas. Qual centro espírita que tem um grupo de estudo de magnetismo? E qual centro espírita que tem um grupo de estudo de mediunidade? Todo centro espírita tem grupo de estudo de mediunidade. Quase nenhum centro espírita tem grupo de estudo de magnetismo. Essa é uma das coisas que eu também quero trazer para vocês também. Se vocês não têm, por que também não começar a implantar um grupo de estudo de magnetismo no grupo de vocês? Seria o ideal. Kardec ia ficar assim, dando pulinho lá de satisfação. E outra, aqui embaixo. Na verdade, não passam de uma. Mais uma vez, Kardec nos falando que as coisas têm que estar integradas. Gente, tem muita frase, frase de Kardec falando sobre isso. Existe um livro inteiro escrito sobre isso, mostrando o que Kardec fala sobre magnetismo. Eu vou depois projetar o livro aqui, é um dos livros que a gente estuda, que nós estudamos, para vocês anotarem aí e tal, e se quiserem pesquisar. Tem muita coisa que Kardec fala sobre a necessidade do magnetismo estar conjunto com o espiritismo. Então, aqueles que falam que não tem nada a ver, repensem os conceitos, vamos repensar e vamos estudar mais, porque é preciso a gente entender determinadas coisas, que infelizmente não são faladas no centro espírita. Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos. É a continuação, tá, gente? Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Kardec fala isso. Isso aí não é nem uma pergunta, ele está afirmando isso. E olha o que a espiritualidade comenta com respeito a essa afirmativa de Kardec. É um erro, não tudo, mas parte. Ou seja, não está completa esse pensamento de Kardec. Então a espiritualidade fala, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o seu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, gente, o que a espiritualidade está falando é o seguinte: sim, você... vocês aqui já devem ter visto esse desenho, né? O He-Man, eu tenho a força. Sim, nós temos a força. Porém, quando nós nos ligamos à espiritualidade superior que quer nos ajudar e quer fazer o bem, essa espiritualidade aumenta a nossa força. E você sabe de quanto, gente? Vocês acham que duplica? Triplica? Não. Como é que é, Lorena? Cadê a Lorena? Centuplica. Centuplica. Não é 2 vezes, 3 vezes, não, é 100 vezes mais. A espiritualidade transforma em 100 vezes mais a nossa potencialidade, gente. Olha, eu chego até a arrepiar. 100 vezes mais. É a própria espiritualidade que está nos falando isso. Sou eu, Humberto, que estou falando, não. Não é Jacomelo que está falando, não. Não é Kardec que está falando, é a própria espiritualidade falando. Ela é centuplicada. Então, se a gente pode fazer uma coisa aqui com 1% e pode fazer com 100%, ou pode fazer num grau 10, ou pode fazer num grau 100, ou 1000, né? Centuplicando 10 seria 1000, por que não? Então, essa que é a diferença entre a gente agir só por nós, ou nós nos unirmos à espiritualidade e deixarmos a espiritualidade, bem, Cida, seja bem-vinda, e deixarmos a espiritualidade nos ajudar. Ok,
Ok, vamos seguir aqui então. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 552. Livro dos Espíritos, questão 552. Aqueles que quiserem, que tiverem o pendrive, gente, no final eu posso passar esse PowerPoint para vocês, tá? Se vocês quiserem levar, é só me dar o pendrive e eu passo aqui, que é rapidinho, tá? Então, algumas pessoas falam, não, mas espera aí. A gente tem que fazer a nossa parte e deixar que a espiritualidade, colocarmos à disposição para que a espiritualidade faça o trabalho. Tudo bem. Mas e eu? Será que eu não posso fazer a minha parte? Eu não posso ajudar em nada também? E será que eu não tenho capacidade em mim de ajudar? Porque uma coisa é simplesmente ir numa sala de passe, impor as mãos e falar, Senhor, estou aqui para trabalhar, pode me usar para fazer o trabalho, para ajudar e tal. Eu sou um servo em tuas mãos. Mas não faz nada. Ou seja, nós colocamos toda a responsabilidade nas mãos da espiritualidade. Enquanto o que deveria ser o contrário. Não, eu vou ajudar sim, eu vou fazer a minha parte. E vocês daí me ajudem. Mas sim, eu vou fazer a minha parte. E eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Posso. Como? Aí é que o magnetismo vem nos ensinar como. As técnicas, os movimentos. Através de que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar a espiritualidade a realizar um trabalho, a ajudar o nosso irmão? E não simplesmente deixar nas mãos da espiritualidade. É muito cômodo, é muito conveniente. E é um equívoco. Médios curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar o doente, pela só imposição das mãos, ou pela prece. Os médios curadores, no sentido estrito da palavra, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação dos espíritos. O que acontece, gente? São extremamente raros. Tudo isso é para chegar naquela pergunta que eu falei, qual que é o melhor, a cura mediúnica ou a cura magnética, tá? Seguindo aqui, enquanto que no magnetismo podemos fazer com que haja vários magnetizadores. Isso, gente, também não sou eu que estou dizendo, nem Jacomelo. Livro dos Médiuns, capítulo 16, dos Médiuns Especiais, item 189, não é nem na Revista Espírita, que quase ninguém lê e quase ninguém nem sabe que existe. É no próprio Livro dos Médiuns, tá? Então é o seguinte, a cura, nós temos do lado os médiuns curadores e do outro lado os magnetizadores. O problema é o seguinte, do lado de cá, são raros, os médiuns curadores são raros, já os magnetizadores, todos podem ser, todos nós podemos ser. Se eu quiser ser médico, eu posso ser médico, Fred? Estou falando com o Fred, gente, porque ele é médico, tá? Eu posso ser médico? Se eu quiser ser um médico, eu posso? O que eu tenho que fazer? Se eu quiser, tem algum psicólogo aqui? Tem algum psicólogo aqui? Ah, tem um psicólogo lá atrás. Se eu quiser ser psicólogo, eu posso ser um psicólogo? Tem dinheiro para pagar o curso. Por quê? Basta eu estudar. Todos nós podemos ser médicos, não podemos? Todos nós podemos ser psicólogos, não podemos? Todos nós podemos ser magnetizadores. Todos nós podemos ser médios ostensivos? Aí é que está. Por isso, gente, que a mediunidade curadora ela é rara. Quantos médiuns curadores nós conhecemos? Nós temos aqui na região do Vale do Aço, não vou nem falar em Ipatinga, do Vale do Aço, algum médium curador? Vocês conhecem? Esse que é o problema, gente. Essa que é a diferença. Não quer dizer que a mediunidade curadora é melhor do que a mediunidade magnética. A cura mediúnica é melhor do que a cura magnética. Ou que a cura magnética é melhor do que a cura mediúnica. A questão é a capacidade das pessoas, é encontrar quem é capaz de. E no lado do magnetismo, de todos nós somos capazes de ajudar. Essa que é a diferença principal. Não se passa sobre a questão de qual que é melhor, qual que é pior. A questão é, onde que eu posso fazer? Onde que eu posso ajudar? Eu posso ajudar através da cura mediúnica? Se eu sou um médium ostensivo? Posso, beleza, então eu vou trabalhar isso também. Eu posso ajudar com a cura magnética, através do conhecimento, através de pesquisas, através da instrução? Posso, então ótimo, beleza. Não é questão de qual que é melhor, a questão é a diferença na capacidade. Todos nós podemos ser magnetizadores e todos nós podemos ajudar. Acontece, geralmente a cura mediúnica, a mediunidade de cura, ela é instantânea, é rápida. Porque quem cura não somos nós, é a espiritualidade superior, que tem muito mais conhecimento que nós. Muitas vezes depende de fluidos nossos.
para fazer a cura, mas quem cura é ela. Já no caso do magnetismo, ela é mais lenta, então precisa de um trabalho, daí precisa de um tratamento magnético. E é importante, e a gente vai falar sobre tratamento magnético, o que vem a ser, como que ele é e tudo. Vamos falar de energia. Vocês acham que nós temos energia ou nós somos energia? Estou falando que não estou falando novidade nenhuma aqui para vocês. Então nós não temos energia. Tia Linda, tudo bem, querida? Agora que você viu você chegando aí, seja bem-vinda. Então nós não temos energia, nós somos a energia. Da mesma maneira que algumas pessoas falam assim, eu tenho um espírito, sabe? Não, nós não temos espírito, nós somos espírito. O que nós temos é o corpo. Então nós não temos energia, nós somos energia modificada em tudo isso que a gente vê. Pele, osso, né? Tudo isso, cabelo e tudo. Barriga, para alguns. Gente, então eu vou passar um videozinho para vocês verem, ele é rapidinho, 4 minutos só. O que a ciência fala sobre essa energia que nós temos? E o que a ciência fala sobre o magnetismo? Então eu vou trazer primeiro o que a ciência fala, a maneira como a ciência vê, e depois trazer isso para o nosso âmbito do magnetismo ligado ao tratamento, ligado à cura, tá? Vamos lá. No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Mas só pela compreensão de uma das forças mais básicas do universo e uma das menos compreendidas, o magnetismo. O magnetismo é a chave para o entendimento de muita coisa da física, porque ela afeta várias coisas, afeta a condensação das estrelas, afeta a formação das galáxias, afeta como os buracos negros terminam. O magnetismo está em toda parte e praticamente em tudo. É uma das forças fundamentais da física, as forças que mantêm o universo unido. Físicos identificaram 4 forças fundamentais na natureza. Tem a força nuclear mais forte, que mantém os átomos unidos, a força nuclear, que é mais fraca, que também tem a ver com a união das partículas e átomos, a gravidade, com a qual estamos familiarizados, e o eletromagnetismo, que é o 4º. Eletricidade e magnetismo são, na verdade, a mesma coisa. Para algo tão fundamental, o magnetismo geralmente é desconsiderado. Além de segurar bilhetes na porta da geladeira, os ímãs raramente aparecem na vida diária de uma pessoa comum. Magnetismo não é algo com o qual lidamos normalmente. Você não sente um campo magnético, você pode passar um ímã por si mesmo e não sentir nada. Então ele não é parte de nossa experiência diária. A característica-chave do magnetismo é que ele atrai e repele. Eu estou segurando aqui 2 ímãs para ilustrar como campos magnéticos funcionam e o quanto são fortes. Agora eles atraem um ao outro e eu tenho que fazer força para separá-los. Mas eles também podem repelir um ao outro. E eu posso ilustrar isso colocando-os nesse bastão. Se eu colocar o primeiro e depois o segundo, eu não consigo empurrar para baixo, ele volta. Na verdade, a única coisa que impede que as pessoas atravessem paredes ou o chão é o magnetismo. Moléculas e átomos são extremamente pequenos e o espaço entre átomos é extremamente grande. Em nível atômico, quase tudo é feito de espaço vazio. A distância entre os elétrons que giram em torno dos prótons no núcleo é imensa. É como esse ventilador, sendo os elétrons as pás e o centro o núcleo. Se não houvesse movimento acontecendo, você poderia atravessar as coisas. Não seria sólido. Então, por que é sólido? É porque a atração eletromagnética entre o elétron de carga negativa e o próton de carga positiva o atinge e ele gira. Então, se girar muito rápido, como as pás do ventilador, representando os elétrons em torno do átomo, eles expulsam tudo. Por isso, você não cai do chão e por isso não atravessa paredes.
Não são os átomos, mas o campo magnético que torna a matéria sólida, que impede que uma pessoa atravesse paredes. A força magnética atrai e repele ao longo de linhas de campo. Pegue um ímã em barra, coloque um pedaço de papel em cima e cubra esse pedaço de papel com limagem de ferro. A limagem vai se alinhar nas linhas de campo que saem do ímã. Essa é uma boa maneira de ver como é um campo magnético. A Terra tem um campo magnético imenso em torno dela. Está tudo em torno dela. E o que acontece é que se há uma erupção solar, uma ejeção de massa coronal, nosso campo magnético é nossa salvação, nossa armadura. Ele se chama magnetosfera, um campo magnético gigante gerado pelo núcleo. Ele se estende por 69 mil quilômetros. Como um anel magnético repele outro anel, a magnetosfera da Terra repele o plasma magnetizado do Sol. 1 bilhão de toneladas de plasma superaquecido e eletricamente carregado atinge nosso planeta e normalmente só gira em torno dele. O campo eletromagnético da Terra é um escudo. Partículas carregadas tentam entrar, mas voltam e são redirecionadas pelo campo magnético. Apenas uma pequena parte da tempestade magnética é capturada pela pequena abertura nos polos do planeta, onde a vemos como uma aurora boreal. O campo magnético da Terra redireciona as partículas energéticas até os polos. E vemos isso na forma da aurora austral e da aurora boreal. As partículas interagem com a atmosfera da Terra, fazem com que ela brilhe. É uma linda demonstração de luzes. Essa é uma bússola. É um aparelho bem simples que diz onde está o norte. Ela usa campos magnéticos, então, às vezes, não aponta para lá. Eu quero mostrar por que não. Estamos num ferro velho e atrás de mim há um eletroímã imenso. Quando ligamos essa coisa, o que acontece? Vamos dar uma olhada. Vejam, a bússola virou na direção dele, mas quando desligamos, ela volta a apontar para o norte. E isso nos diz que uma bússola não aponta para o norte, ela aponta para o maior campo magnético por perto. Na verdade, bússolas não apontam para o Polo Norte. Elas apontam para um pedaço de rocha a oeste da ilha Ellesmere, perto do Canadá. Esse é o Polo Norte magnético, mas o Polo Norte não é um ímã. O campo magnético é gerado pelas forças de dentro do planeta. Campos magnéticos são gerados por correntes em movimento e a Terra é uma grande corrente em movimento. A Terra gira e o interior dela é derretido e líquido. É como essa taça de vinho. Quando eu giro, ele faz um movimento organizado e chega à beira da taça. É exatamente isso que acontece dentro do núcleo da Terra. Ferro derretido no núcleo gira e gera o campo magnético. Nosso planeta é um dínamo. Um aparelho que transfere energia mecânica para energia magnética. Dínamos. Existe um na Terra, um no Sol e um na minha bicicleta. Como podem ver, quando a roda gira, ela gira o eixo desse dínamo. Há ímãs presos nos eixos. Os ímãs giram, há um rolo de fios enrolados nele, e esse ímã girando cria um campo elétrico e uma corrente por esse fio, e ela chega até essa luz. E enquanto giro os pedais, você vê ele converter energia cinética em energia elétrica e em luz. O segredo de um dínamo é o movimento. O fluido em movimento pode criar energia eletromagnética como um pneu de bicicleta se movendo. Na verdade, o fluido cria a força magnética mais poderosa do planeta no dínamo, que é o núcleo da Terra. Uma das relações mais importantes é que toda a atividade solar é basicamente atividade magnética.
O segredo para entender a variação do Sol é o magnetismo. Vemos manchas solares, vemos filamentos, vemos explosões. Vemos as ejeções de massa coronal, grandes explosões de materiais no espaço. A única maneira de entender como tudo isso se relaciona é pelo campo magnético. O magnetismo do Sol é criado pelo movimento do plasma superaquecido enquanto ele passa por sua superfície. Uma maneira de gerar magnetismo é pela corrente em movimento. Então, qualquer carga que flua e se mova vai gerar um campo magnético. O Sol é uma grande concentração de fluxo e movimento de cargas. O eletromagnetismo é a coisa mais importante que você pode ver durante nossas vidas diárias. Acho que as pessoas não pensam no magnetismo porque é como um peixe na água que não pensa sobre a água. Ela está em toda parte, ela une tudo. Une a atmosfera, o ato de respirar, o ato de ver, são interações eletromagnéticas. O magnetismo é uma força simples. Uma das 4 forças mais básicas do universo. Ele pode virar brincadeira de criança. Ele une nossas moléculas. E com sorte, ele protege nosso planeta dos enormes poderes do Sol. Para os habitantes da Terra, é uma das forças mais desconsideradas do nosso universo, já que o magnetismo nos dá e pode nos tirar tudo. Então, gente, depois desse vídeo, eu antes de continuar aqui a apresentação, eu quero só dizer o seguinte: daqui a pouquinho a gente vai ter um intervalo, tá? Tem um lanchinho pra gente, tentamos tomar um refresco, um café pra gente acordar, aqueles que estão com sono aí e tal, e ao banheiro e tal, para depois a gente passar para a segunda parte da apresentação de hoje. Então é o seguinte, aqui nós sabemos, a maior parte de nós sabemos, que somos espíritas, que a doutrina espírita tem 3 aspectos, né? O lado religioso, o lado filosófico e o lado científico. E muitas vezes nós ignoramos esse lado científico. Ficamos mais no lado mais religioso e um pouquinho o lado filosófico. Mas o lado científico fica como se nem existisse, infelizmente. Isso, gente, é o lado científico. Toda a ciência, tudo que é ligado à ciência, nós deveríamos também nos preocupar. Porque é o lado científico da vida que faz parte, nós somos um ser integral, certo? Mas o que tem a ver, então, isso que a ciência fala sobre o magnetismo e o tratamento magnético? Porque ele falou de átomos e tal, de giro e tal, o que isso tem a ver? A gente vai chegar lá. Algumas coisas que foram faladas nesse videozinho. O magnetismo nos dá a chave para a compreensão de muita coisa na física. Então, se a gente não compreende o magnetismo, é como se a gente não compreendêssemos a nós mesmos, o universo em que nós vivemos. Então, é importante a gente ter noção disso, sim, porque ele está presente em tudo. O magnetismo está em toda parte e praticamente em tudo. Por isso que nós temos que compreender isso. Se a gente quer ajudar outra pessoa, existe uma ciência que nos mostra como nós podemos ajudar. E essa ciência é o magnetismo. Para a gente aprender isso, se nós queremos ajudar através das técnicas ensinadas por essa ciência, a gente tem que aprender, tem que procurar a informação. Não são os átomos, mas o campo magnético que tornam a matéria sólida. Olha, quando eu vi isso aí, eu quase que fiquei chocado. O que é? Então, o que me faz não poder atravessar essa parede aqui, não é um átomo, não é a parte física, não. É a parte energética. É o campo magnético que não me deixa atravessar a parede. O quão importante que é entendermos a questão sobre a parte energética que nós temos. Negligenciar isso, gente, é como se fosse um médico que não quisesse aprender a cortar, usar um bisturi. Não, um bisturi, eu não quero aprender sobre isso, não. O segredo de um dínamo é o movimento. Aí aparece a palavra movimento. Por que é importante destacar essa palavra movimento? O movimento é a chave para nós entendermos tudo que se refere a magnetismo, tudo que se refere ao universo em movimento. Tudo que nós vemos no universo está em movimento. Uma maneira de gerar magnetismo
é pela corrente em movimento. Novamente, a palavra movimento. Por que eu estou destacando movimento? Porque em magnetismo, o movimento é fundamental. Ficar parado não quer dizer que você não está fazendo nada. Tem determinadas técnicas que você tem que estar parado. Mas a grande maioria, a maior parte das técnicas é em movimento. E aí nós vamos chegar a explicar o porquê do movimento. Porque não basta apenas falar assim, faz assim, porque é assim. Não, por que que é assim? Em espiritismo a gente sabe que a gente tem que sempre preocupar com os porquês das coisas, por que que isso acontece, por que que é assim ou por que que não é assim, e em magnetismo também. Por que que nós fazemos determinado movimento? O que que está por trás desse movimento? Tudo isso a gente vai falar. Então é o seguinte, gente, agora trazendo da parte científica que foi falada lá, para o nosso tratamento magnético aqui. O que que isso tem a ver com o nosso tratamento magnético? Por que que isso é importante? Onde que isso vai influenciar num tratamento? Onde vai influenciar numa situação que eu vou ajudar uma pessoa? Como que eu posso ajudar uma pessoa com essa informação que os cientistas nos trazem? Nós sabemos que quando duas pessoas se interagem, tem lá o A no lado esquerdo, o B do lado direito. Tanto do lado A para o B, quanto do lado B para o A, há troca de energias, correto? Quando a gente chega perto de uma pessoa e abraça uma pessoa, ali também há uma troca de energias, certo? Mesmo que às vezes você não queira, mas existe uma troca de energia ali, correto? Porém, essa troca de energia, ela pode ser involuntária, essas trocas podem ser involuntárias ou voluntárias. Por exemplo, quando você abraça uma pessoa, você não está ali pensando, eu vou abraçar a pessoa e vou transmitir muita energia positiva para ela e vou receber muita energia positiva dela. A gente nem pensa isso. A gente vai abraçar a pessoa porque parte de carinho, porque você gosta da pessoa e tal. Mas não há nenhuma intenção nessa troca de energia. Muito menos intenção. Boa tarde, gente, boa tarde, aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Não há intenção nenhuma com esse abraço em curar a pessoa, certo? É apenas um abraço mútuo. É diferente de eu me aproximar de uma pessoa, o nosso amigo Marcelo aqui, que está com um problema sério nos rins, não está, gente, eu e vou transmitir uma energia para ele com a intenção de sanar esse problema. É diferente. Então existem as trocas de energias involuntárias e as trocas de energias voluntárias. E aos pouquinhos a gente vai chegando lá no tratamento magnético, que é o objetivo principal da nossa explanação aqui. Bom, nas relações interpessoais, a relação involuntária é sem intenção, a relação voluntária é com intenção, ou seja, existe a vontade. Quando eu me aproximo do Marcelo para tentar ajudá-lo no problema com o problema dos rins, existe uma vontade minha em ajudá-lo. É diferente de eu simplesmente dar um abraço nele quando eu vi que ele chegou, deu um abraço, cumprimentei e tal. É diferente. Existe uma intenção em ajudá-lo. E essa intenção, essa vontade é fundamental no tratamento magnético. Fundamental. Existem 4 casos para a gente entender por que essa vontade é fundamental. Se, por exemplo, nós temos as duas figuras que nós colocamos lá, A e B. Se o A quer ajudar o B e o B quer ser ajudado, a vontade do A e a vontade por parte do B. Nesse caso, é a situação ideal. Os dois têm vontade, tanto o passista tem a vontade de ajudar, quanto o paciente que tem vontade de ser ajudado. Essa é a situação ideal. A segunda situação é quando só apenas de um lado. Por exemplo, o passista quer ajudar o paciente, mas o paciente vai lá porque a mãe dele mandou ele lá na casa espírita, sei lá, alguma coisa assim, ele não está nem aí. Eu vou lá, né? Minha mãe me falou que eu tenho que ir, que se eu não for, não vou no cinema, sei lá, né, Júnior? Se não for, não vou no cinema, né? E tal. Então, nesse caso, o magnetizador, o passista, quer ajudar, mas o paciente não quer ajudar. Funciona? Funciona. Só não é tão potente, não é o caso ideal como o primeiro caso. No terceiro caso, o magnetizador ou o passista ajudar, não tem noção do que ele está fazendo. Mas o paciente vai lá e quer ser ajudado. E se aproxima do magnetizador. Funciona? Funciona. Nós temos um exemplo, sabe de quem? De Jesus. A mulher hemorroíça. Jesus não sabia que ela estava lá, gente. Tanto que ele fala que alguém me tocou, quem me tocou? Se alguém me tocou, quem não tocou, quem me tocou, é sinal que eu não sabia quem era que estava. Se ele nem sabia quem é que estava a pessoa, ele não sabia ele não teve intenção em ajudá-la. No entanto, ela foi curada? Foi curada. A vontade era por parte de quem?
dela, só dela. Jesus nem sabia que ela estava ali. Então é um exemplo claro, clássico e claro para a gente que sim, se o paciente quiser, mas se o passista ou o magnetizador não quiser, não souber, mesmo assim a cura ou o tratamento ou a ajuda pode se efetivar, pode ser efetiva. No quarto caso, é o único caso em que não é possível, quando não existe vontade de nenhuma das partes. Aí não tem jeito. Então, vontade é fundamental. Vamos seguir. Gente, para aqueles que estão assim, com o olho já meio... Tem um cafezinho lá fora. Já tem café lá, Wagner? Cadê o Wagner? Ele disse que ia fazer um café para a gente. Então, se quiser dar um pulinho lá fora e tomar um cafezinho, fique à vontade também. Mas o lanchinho já está chegando. Daqui a pouquinho. Daqui a 4 horas a gente vai fazer um lanchinho. Gente, esse é o livro que eu falei no início, tá? Reavaliando verdades distorcidas. E o mais importante é esse subtítulo aqui, ó. O que diz Allan Kardec sobre o magnetismo? Esse livro todinho de Jacó Mello, todo é sobre passagens do Pentateuco, mais da Revista Espírita, mais obras póstumas, que ele tira mostrando a relação íntima do magnetismo com o espiritismo. Falado por quem? Por Allan Kardec. Então o livro não é do Jacó. O Jacó fez um estudo sobre isso e montou um livro sobre isso. Então não é Jacó que está falando. Ele comenta, claro, mas são passagens do Pentateuco. Para aqueles que ainda têm resistência ainda a entender isso, essa ligação íntima do magnetismo com o espiritismo. Esse livro, gente, você pode encontrar, você consegue baixá-lo na internet em PDF. Então, aqueles que são mais, não vão comprar, é claro, né? Mas quem quiser só baixar mesmo, consegue baixar esse livro em PDF, ele tem em PDF. Então, o que é passe? A gente falou de magnetismo, falou de passe e tal. O que é passe? Quem pode me dar um conceito de passe? Eu sei que tem muitos passistas aqui. Quem pode me dar um conceito de passe? Transfusão de energia. Modificação da energia existente. O que mais? Doação. O que mais? Vontade de ajudar. Muito bem. Todo mundo está certo. Vocês estão estudando bem, vocês estão todo mundo no bom caminho. Levar vocês tudo para casa. Gente, a definição que a gente tem, que mais se aproxima a complexidade do passe seria o seguinte: uma ação consciente, aí tem palavras-chave, consciente e deliberada de transmissão e ou manipulação de fluidos de um agente para um paciente, por meio de uma técnica, ainda que esta seja a mais simples. Então vamos quebrar esse conceito aí. Uma ação consciente. Por que é consciente? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu quero ajudar. E deliberada, ou seja, eu quero ajudar a pessoa. Não é diferente de um abraço, simplesmente um abraço pelo abraço. Certo? Quando você simplesmente está abraçando, um abraço simples, você não tem intenção, não tem a consciência de ajudar ninguém, é simplesmente um abraço. No passe é diferente. E deliberada, de transmissão e ou manipulação. Por que transmissão e ou manipulação? Porque muitas pessoas pensam o seguinte: no passe eu vou doar energia, vou doar tudo de bom que eu tenho, vou doar amor e tal. E algumas vezes, gente, não é preciso doar. É preciso manipular a energia que a pessoa tem, ou a desarmonia energética que a pessoa tem. Às vezes doar é ruim, às vezes doar faz mal. E depois eu vou explicar mais isso. Às vezes doar faz mal. Você sempre ouve essa frase, né? Que tudo demais passa. Tudo demais, às vezes, né, a virtude está no meio. Então, nem sempre doar faz bem para a pessoa. Nem sempre doar é o ideal para a pessoa. De um agente para um paciente. Então, tem que ter a pessoa que está causando o ato e a pessoa que está recebendo o passe. Por meio de uma técnica. Então, existe uma técnica. Existe uma técnica. Então, eu tenho como aprender essa técnica? Tem. Não é simplesmente a gente confiar na espiritualidade? Não. A gente pode e deve continuar a confiar na espiritualidade? Sim, pode e deve confiar na espiritualidade. Mas existe uma técnica. Ainda que esta seja a mais simples. A imposição de mãos é uma técnica. Sim, é uma técnica. É bem fácil? É bem fácil. Mas é uma técnica, não deixa de ser uma técnica. Certo? Porque você tem que saber onde você vai impor.
a distância que você vai impor, mais perto ou mais longe, tudo isso faz a diferença. Bom, passe e magnetismo são a mesma coisa? O que vocês acham? Porque nós falamos de passe, falamos da técnica, né? E agora o seminário é sobre magnetismo. Então, passe e magnetismo é a mesma coisa, gente? Não. Por que não? Um é espiritual e o outro é magnético. Por que não são iguais? Um é fluídico e o outro é magnético. O que mais? Como é que é? Tem passe espiritual e magnético. Mas a pergunta aqui é o seguinte: passe e magnetismo, eles são a mesma coisa? Não, magnetismo é uma ciência. Ah! Você já estudou isso já, né, Gesa? É que o magnetismo é uma ciência. Gente, eu estou provocando isso, eu estou trazendo essas perguntas exatamente para a gente aprender a pensar, sabe? A pensar sobre as coisas. Porque às vezes a gente fala A, B, C, D e acha que tudo faz parte do farinha do mesmo saco. E não é. Entende? Existe uma diferença entre passe e magnetismo. E qual que é essa diferença? Exatamente o que a gente vai ver. O magnetismo pensa que estuda e trabalha as relações fluídicas e energéticas, utilizando-se do passe como uma das maneiras de se tratar as pessoas. Então ele é uma ciência, é uma coisa complexa. Passe é o passe, pronto, você é o passe, a atitude que você faz, é o procedimento que você faz. O magnetismo é uma ciência em que o passe está dentro dela, é parte dela. Exatamente. Que estuda e trabalha. Por que estuda e trabalha? Porque existe um estudo. Não é apenas, eu vou ser passista, então eu vou ver o que o fulano faz e vou fazer igual. Não, existe um estudo por trás. Da mesma maneira que para você ser médico, eu estou batendo na tecla do médico para ficar sempre no mesmo exemplo, tá? Você tem que estudar e muito para você se tornar um médico, para você poder ter a licença para você trabalhar como médico. Como qualquer profissão, você tem que estudar e muito para se dedicar. Você não se torna médico fazendo um cursinho de fim de semana, certo? Você não se torna magnetizador fazendo um cursinho de fim de semana. É uma informação assim chata de dar, mas Você consegue ser um passista fazendo um cursinho de fim de semana? Talvez sim. Você consegue ser magnetizador fazendo um cursinho de semana? Fim de semana? Não. Nosso curso é 1 ano para se tornar magnetizador. Bom, utilizando-se do passe como uma das maneiras de se tratar as pessoas. Então, o passe não é a única maneira? Não. No nosso tratamento magnético, que a Lorena vai trazer aqui para vocês na segunda parte, ela vai detalhar exatamente todos os passos do tratamento magnético. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que é feito, tal. É um conjunto de coisas. Então eu vou lá na casa espírita para fazer um tratamento magnético. Eu sento lá, tomo o passe e vou embora? Não. É uma sequência de coisas. O passe em si, na cabine, é uma parte do tratamento. E uma parte que ela é importante, ela tem a sua importância, mas não é a única importante. Tem outras coisas que nós fazemos aqui, o estudo, a oração, ficar em sintonia, ficar em harmonia, a preparação, o relaxamento, tudo isso é importante. Se a pessoa simplesmente achar que vai entrar aqui, vai tomar um passe e vai sair, não é isso que é o tratamento magnético. Ela pode até fazer isso se ela quiser, porque a gente não obriga nada. Mas o desejável é que ela venha e participe das 2 horas onde é o tratamento. O passe dela vai ser 5 minutinhos talvez, mas a reunião é de 2 horas. Entende? Então o passe é uma das maneiras de se tratar as pessoas. Então, é por isso que eu falei antes. Eu posso fazer um curso de final de semana e me tornar magnetizador? Não. Existe toda uma técnica, todo um estudo, toda uma teoria, toda uma prática envolvida, prática entre nós mesmos aqui, antes da gente começar a tratar as pessoas. Então, é uma ciência, gente. É claro que você não vai a uma universidade para fazer para adquirir esse conhecimento. Você vem aqui no caso da Casa Espírita, nós estamos disponibilizando isso aqui, gratuitamente. Mas é uma ciência como toda ciência. Para você se tornar um psicólogo, você tem que fazer um curso de
4, 5, 6 anos, não sei quanto tempo é o curso de psicologia. Bom, aqui nós temos o exemplo aqui daquela máquina que todos nós conhecemos, né? Que é a ressonância magnética. Ressonância magnética. Mas espera aí, Humberto, o que essa ressonância magnética tem a ver com tratamento magnético? Tudo, gente. Tudo a ver. Porque nós somos energia. Lembra que nós falamos nisso? Nós não temos, nós somos energia. Os átomos daquele videozinho que vocês viram lá, estão em tudo. Essa cadeira tem átomo, a mesa tem átomo, o chão tem átomo, o ventilador tem átomo. Tudo existe no universo é átomo. E átomo nada mais é do que energia em movimento. Então, o nosso corpo, ele é energia. Cada célula do nosso corpo é um centro de força. Mas eles se agrupam. Assim como nós temos os órgãos, né? O coração, né? Não vou falar o coração aqui, né? O coração, o fígado. Então, energeticamente, nós temos também agrupamentos de centros de força, que nós chamamos de chakras. E exatamente esses agrupamentos é que é onde nós vamos fazer o tratamento. Porque quando uma determinada enfermidade, eu não gosto muito de falar de doença, enfermidade, se manifesta no corpo, ela se somatiza, essa enfermidade inicia-se primordialmente na parte energética. Onde? Na parte dos chakras. Então, quando a gente procura tratar os chakras, a gente procura ir na causa das enfermidades. Por isso que às vezes uma pessoa até com câncer, por exemplo, faz um tratamento simplesmente médico, e às vezes aquele órgão é tratado, é curado e aparece em outro lugar, depois aparece em outro lugar, e depois aparece em outro lugar, ou seja, porque a causa não foi atingida. Então, se a causa continua lá, ela vai se somatizar e vai aparecer em outro lugar. Eu estou usando o exemplo de câncer, mas tem várias outras, pode ter outras doenças que também têm essa apresentação em outros órgãos também. Você cura aquele órgão, você tira o órgão da pessoa, faz uma cirurgia e retira, ele aparece depois em outro órgão. Ou seja, não estava naquele órgão, aquele órgão estava sendo afetado por algo que estava externo a ele. E quando você tira o órgão, ele se somatiza, a enfermidade se somatiza em outro órgão. Por isso, gente, quando nós falamos em tratamento magnético, nós falamos em tratamento da parte energética do corpo, que, uma vez tratando da parte energética, vai se tratar também, por consequência, a parte física também, certo? Então, quando a pessoa entra lá dentro dessa maquininha para fazer uma ressonância magnética, o que acontece? Tem uma máquina ali, a pessoa vai passar por ela, essa máquina vai fazer uma leitura da pessoa, certo? E vai aparecer depois no papelzinho lá como é que foi feito, então o médico vai fazer aquela leitura e vai interpretar, olha, tem um problema aqui, tem isso e tal. Como que isso é transferido para a nossa parte energética aqui, no nosso tratamento? Nós não temos máquina, nós somos a máquina. Nós fazemos a leitura do paciente, passamos a mão por todos os, sem toque, porque não há necessidade de tocar o paciente, passamos a mão perante os chakras do paciente e vamos sentir onde está a desarmonia energética. E onde nós sentimos essa desarmonia energética, ali nós vamos trabalhar. É como se fosse a máquina fazendo o exame, fazendo o scan, fazendo a leitura de todo o corpo da pessoa. Então é a mesma coisa, só que ali é uma máquina fazendo e nós utilizamos o nosso corpo, o nosso conhecimento, a nossa técnica, se chega a realizar essa técnica através dos exercícios que a gente faz, certo? Tem uma série de exercícios que a gente faz, para a gente fazer essa leitura da pessoa. Bom, vamos caminhar então, estamos quase na hora do lanche, tá? Por que estudar? Mas peraí, será que eu preciso estudar mesmo para saber? Você falou que é um ano de curso e tal, não sei o quê. Tem mesmo que fazer isso e tal, gente? Por que tem que se estudar? Vou usar um exemplo do pai e do filho, tá? O filho ama o pai de coração, é muito integrado com o pai e tal, tem uma relação muito boa e tal, e o pai tem um problema sério, tem uma doença séria. O filho não é médico. Ele pode botar o pai dele numa maca, pegar um bisturi e abrir para fazer uma cirurgia? Não pode, né, gente? Vai acabar matando o pai. A gente conclui daí o seguinte: quando você quer ajudar uma pessoa, não basta querer ajudar, é preciso saber como ajudar.
E isso é fundamental também no magnetismo. Não, querer é importante, você querer ajudar sim, é o inicial, isso aí é básico, é fundamental. Mas não basta apenas querer, você tem que saber como. Se você não é médico, não abra a barriga do seu pai, que você vai matar o seu pai. Então, por isso que é importante estudar, gente, para a gente saber como ajudar. Então, no caso, o pai dele, se for levado no centro cirúrgico, tratado por médicos, pessoas que estudaram, que sabem usar as técnicas, eles vão conseguir ajudar o pai dele, mas ele não pode ajudar. O que devo fazer então? Amar e estudar. Estudar. Só essas coisinhas aqui, gente. Fluidos, perispírito, campos vitais, magnetismo, mediunidade e, se possível, um mínimo de anatomia e fisiologia. Mas vocês estudam tudo isso? Estudamos. Tudo isso. Por isso que eu falei, o curso é 1 ano. É muita coisa para se ver, muita coisa para estudar. Nós temos 3 tipos de passes. Nós falamos sobre passe aqui antes e tal, para a gente entrar um pouquinho nesse entendimento sobre passe. Para depois falar o que isso tem a ver com o magnetismo, tá, gente? Nós temos o passe espiritual, o passe magnético e o passe misto quente. Ou não, misto só, né? Não tem o quente não. Só para ver quem está dormindo, quem está acordado aí. Então, a gente já está com fome, já falei de misto quente, né? Então é o seguinte, como é que está a gravação? Está beleza lá? Então tá bom. Espiritual, gente, é esse exemplo clássico, né? Existe o paciente aqui, o passista que vai aplicar o passe, e a espiritualidade. Então a energia vem primordialmente da espiritualidade, passa pelo passista, se soma às energias do passista também e vai até o paciente. No caso do espiritual puro, não tem as energias do passista, tá? O espiritual puro é 100% energia da espiritualidade. Porque didaticamente a gente tem que falar dessa maneira. O passe magnético puro, tá? Também didaticamente falando, ele é aquele em que apenas as energias vão do passista para o paciente. 100% do passista para o paciente. E o misto são as duas, ou seja, vem energias tanto, fluidos tanto da espiritualidade quanto do passista. Mas aqui, Humberto, esse passe magnético puro que você está falando, energias apenas do magnetizador, do passista, existe isso? Pode acontecer isso? A gente não sabe que a espiritualidade está presente em tudo e está sempre presente conosco? Será? Será, gente? Então, eu não vou responder isso não, quem vai responder isso para a gente é Kardec. Os espíritos estão sempre presentes? Olha só, essa teoria nos fornece, essa teoria não isso é uma parte do texto que estava falando sobre uma outra teoria, não, mas eu peguei só a partinha que importa para a gente. Nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. O da mudança das propriedades da água por obra da vontade, novamente a vontade aqui. O espírito atuante é do magnetizador. Está vendo, gente? O espírito atuante é do magnetizador e não da espiritualidade. Isso é Kardec dizendo isso. Que quase sempre é assistido por outro espírito. Eu vou seguir na leitura e depois a gente volta para comentar algumas palavras. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Isso está onde? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, item 131. Então vamos lá. O espírito atuante é do magnetizador. Mais uma vez, Kardec deixando claro para a gente, é o magnetizador que está atuando. Ele é a causa da coisa, e não a espiritualidade. É o magnetizador que está atuando. E aí ele adiciona o quê? Quase sempre assistido por outro espírito. Gente, quase sempre. Quase sempre, não é sempre. Se ele fala quase sempre, podem existir casos em que a espiritualidade não esteja presente. Senão ele falaria sempre assistido, ou ele nem usaria a palavra assistido pela espiritualidade. Ele usa quase sempre. E a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas e entender essas palavrinhas, que são importantes para a gente entender determinada afirmativa. Então, se ele fala quase sempre, significa, pode ser que exista a ocasionalidade, não esteja lá. É só o magnetizador e o paciente. Ficou claro isso para a gente? Então, convenientemente dirigida. O que é isso? O que quer dizer isso, Humberto?
a vontade convenientemente dirigida. Não basta só ter a vontade. Não, gente, é preciso que essa vontade seja convenientemente dirigida. E o que é uma vontade ser convenientemente dirigida? Vem novamente Kardec nos explicar isso. Mas como ter a segurança que a ação é convenientemente dirigida? Basta acreditar na ação dos espíritos protetores? Interessante essa pergunta, hein? Será que basta apenas acreditar? E olha a resposta. Claro que não. Muitas vezes Kardec, ou a espiritualidade nos dá uma resposta que é meio assim, fica meio que a gente não sabe exatamente como é que é, dá margem à interpretação. Essa aqui não tem não. Claro que não. Afinal, o fluido magnético pertence mesmo ao magnetizador. Ficou meio escuro ali a cor que eu escolhi para colocar aquilo ali. Que é quem promove a transmutação referida. É preciso ter a consciência do que fazer e de como fazer. Então, gente, pertence mesmo ao magnetizador, confirmando, pertence ao magnetizador. E é preciso ter a confiança, a consciência do que fazer e de como fazer. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Não basta querer ajudar, é preciso que você saiba como ajudar. Porque senão, você vai fazer o reverso. Ao invés de ajudar, você pode piorar. E isso acontece algumas vezes nas nossas salas de passe? Sim, acontece. Depois eu vou entrar no caso específico onde isso pode acontecer. Bom, como começar? Por que e para que eu quero ser magnetizador? Nós temos que ter essa resposta. Por que e para que eu quero ser magnetizador? Porque se eu quero simplesmente aprender as técnicas, para depois abrir um escritóriozinho ali, um consultóriozinho ali, e começar a cobrar para fazer magnetismo, você até pode fazer. Porque é como eu disse, é a mesma coisa de medicina. Você pode. Existem magnetizadores que cobram para fazer isso. É muito comum na Europa isso. Mas nós aqui nos propomos, a proposta nossa é usar essa ciência para o bem, seguindo as orientações do Mestre Jesus, sem cobrar nada, certo? Por que e para que eu quero ser magnetizador? Então eu quero só adquirir essa informação toda para dizer que eu sei? Ou eu quero realmente adquirir essa informação, me tornar um magnetizador para ajudar as pessoas sem cobrar, ajudar por ajudar, simplesmente para fazer o bem para as pessoas. Então é importante a gente ter essa consciência, essa resposta para essa pergunta. É importantíssimo que os livros como o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Livro dos Espíritos sejam bastante familiares a quem pretenda ser um passista seguro. Outros livros importantes: Revista Espírita, Magnetismo Espiritual, esse é muito importante também, séries Nosso Lar e Manual do Passista, que a série Nosso Lar nos mostra técnicas de magnetismo utilizadas pela espiritualidade. Mas existe o magnetismo espiritual também, a espiritualidade também se utiliza do magnetismo, só que diferente de nós aqui. Lá é diferente, porque o fluido espiritual é muito mais sutil que o nosso fluido aqui. Séries Nosso Lar e Manual do Passista. Esse Manual do Passista nos dá toda a técnica dos passes, de como fazer os passes e tudo, para que serve isso, para que serve aquilo, e faz parte também do nosso estudo de um ano, do curso que nós temos. Necessidade de cautela. Estudar com mente aberta, coração aberto, aquilo que eu falei no início, usando a razão. Não ser precipitado. Quem não sabe, estuda. E aqui nós oferecemos a oportunidade desse estudo. Quem estuda, aprende. Mas aprende para quê? Simplesmente para ter o aprendizado? Quem aprende, deve praticar. Então a nossa proposta aqui é de prática. Após esse um ano de estudo, as pessoas que chegaram ao final são convidadas a integrar o nosso grupo de tratamento magnético, que é na sexta-feira. O estudo geralmente é na quarta. O grupo de preparação de magnetizadores é na quarta. E o grupo de tratamento magnético é na sexta-feira. Então, após esse um ano, você é convidado, as pessoas que chegaram ao final e que passaram no teste, né, Lorena? Que passaram no teste, é convidado a ingressar no grupo de sexta-feira e nos ajudar nesse trabalho. Locais e condições. Onde que eu posso aplicar o passe? Onde eu posso aplicar o magnetismo? Eu quero ajudar um amigo meu que está com um problema assim, tal. Qual que é o lugar mais apropriado? Tanto para um passe regular, quanto para um tratamento magnético. Isso serve para os dois. A virtude está no meio, ou seja, a gente não está aqui falando que só pode ser aqui, ou não pode ser ali. Tudo tem que ter uma certa... Você tem que pesar exatamente a situação. Às vezes é uma situação emergente. O lugar mais apropriado
Qual o lugar mais apropriado para se aplicar o passe? Exemplo de uma cirurgia, por exemplo. O lugar mais apropriado para fazer uma cirurgia é numa sala de aula ou numa sala cirúrgica como essa? Claro que todo mundo vai concordar comigo que numa sala cirúrgica, onde o ambiente está preparado, está esterilizado, já tem o material e tal, e não na sala de aula. Mas aqui, a criança caiu e cortou aqui agora e tal. Eu posso fazer uma coisa rápida, paliativa, só para estancar o sangue aqui? Pode e deve. Então não é que o ambiente mais apropriado é a sala cirúrgica, você não vai fazer nada aqui e vai deixar de ajudar uma pessoa. A mesma coisa é com respeito ao passe, com respeito a um tratamento magnético. De repente você está num lugar onde a pessoa está em crise, está num problema sério, e precisa de uma ajuda imediata ali, não estou falando que você vai fazer um tratamento ali, mas você pode aplicar um passe para ela melhorar, e aí depois encaminhá-la a uma casa espírita, onde tem o tratamento magnético, onde tem o passe, mesmo que seja a sala de passe convencional que nós temos em todos os centros espíritas, e aí ela vai fazer uma coisa mais profunda. Mas sim, você pode ajudar ali naquela hora. Então, o lugar mais apropriado e mais ideal é numa sala de passe, é dentro de um centro espírita, porque é um lugar todo apropriado. Assim como a sala cirúrgica está toda apropriada, toda preparada, né, com asepsia e tudo, para fazer uma cirurgia, numa sala de passe dentro de um centro espírita, também é o local mais apropriado para você aplicar um passe, para você realizar um tratamento magnético. O mundo dos fluidos. Fluido cósmico universal. A gente sabe que tudo que existe provém do fluido cósmico universal. Nós que estudamos a doutrina, aqueles que estudam, sabem que tudo provém do fluido cósmico universal. Mas nós temos também a informação que existe um fluido, existem fluidos espirituais e que existem fluidos vitais. Fluidos espirituais são os fluidos da espiritualidade. Fluidos vitais, os fluidos nossos, encarnados. Existe diferença nisso? O que vocês acham, gente? Todos os dois provêm, como tudo provém, do fluido cósmico universal. Mas existe uma diferença fundamental, e essa diferença é fundamental para a gente entender toda a questão também do tratamento magnético. E a diferença é o seguinte, a diferença está exatamente na sutileza. Tá? Os fluidos espirituais são bem sutis, e os fluidos nossos, vitais, anímicos, corporais, encarnados, a gente pode usar vários nomes, eles são bem mais densos do que os fluidos da espiritualidade. Isso faz diferença, gente? Faz muita diferença. Porque às vezes o que o paciente precisa, que o Marcelo precisa para sanar o problema dele do rins, que eu falei, né? Dos rins, não vou mudar de órgão, dos rins, é algo que eu tenho, é algo que está semelhante à densidade do meu fluido, e não da densidade do fluido espiritual. Então, muitas vezes, a espiritualidade utiliza dos nossos fluidos para tratar uma determinada enfermidade. Então, é importante, às vezes, dependendo do caso, dependendo da necessidade, se não tiver os fluidos densos nossos, eles não conseguem sanar o problema. Por quê? Porque os fluidos da espiritualidade são muito mais sutis. E aí, pela lei da atração, a lei da sintonia, se a necessidade é de um fluido denso, a espiritualidade precisa utilizar de um fluido denso. E o fluido sutil não é suficiente, então ela tem que utilizar. Ela busca no ambiente, ela busca no meio, ela busca, e quando eu falo em ambiente, inclusive na natureza, os fluidos para ajudar, dependendo da situação. E, by the way, para quem não conhece ainda, essa imagem da direita é o Jacó Mello, que é o coordenador do magnetismo aqui no nosso plano encarnado. Como eu falei, o coordenador maior, principal é Jesus. Mas aqui no nosso plano encarnado é Jacó Mello, que mora na cidade de Natal, não é isso, Lula? Natal? Parnamirim, exatamente. E participa do grupo Lean lá. E estará aqui em Minas Gerais, não aqui em Ipatinga, né? Já veio aqui 2 vezes já. Ele estará aqui em Minas Gerais no finalzinho de finalzinho de junho, acho que é o último fim de semana de junho. Eu vou depois confirmar a data certa, mas ele já está marcado uma visita, um seminário com ele em Juiz de Fora. Está certo que Juiz de Fora não é tão perto assim, mas se tratando de norte do Brasil, é bem mais perto, né? E ele quase não tem saído mais, gente, porque depois que a mãe dele faleceu,
que ela coordenava o Lean, e ele agora assumiu o Lean e está assim, com muitos compromissos, reduziu demais as saídas dele, as visitas dele. Então, quando ele resolve sair, vir pertinho da gente que quer informação, que quer vê-lo, não vê-lo no sentido de idolatria, mas vê-lo no sentido de adquirir informação, de trocar experiência e tudo, é uma oportunidade importante. Bom, seguindo aqui então, está quase na hora do nosso lanche, tá? Ok, isso é bom para manter vocês acordados. Aguinha, uma aguinha, pois é. Então, gente, daqui a 2 horas a gente para. Livro dos Médios sobre o perispírito. O que diz Allan Kardec sobre o perispírito? Então, quando a gente fala assim, o que é perispírito? Perispírito é isso. Tem aquele conceito clássico. Apesar de ter esse conceito clássico, o que Allan Kardec nos diz sobre o perispírito? Olha só que interessante isso. Pergunta 110. Longe estamos, que é a questão 110, longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Tá beleza lá a gravação? Beleza. Sobre perispírito, tá, gente? Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Então, gente, olha só que interessante. Allan Kardec, através dessa questão, dessa resposta, ele fala o seguinte, que ela não é absoluta, ou seja, todo o conhecimento que eles já tinham na época sobre perispírito não era a última palavra. Ou seja, tem mais coisas que a gente vai pesquisar e vai descobrir sobre o perispírito. Longe está não é a última palavra. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão. O que é isso, gente? Ele mesmo assumindo a possibilidade de ter alguma coisa errada. Retificar significa, olha, nós achamos que é isso, mas na verdade não é isso. Ou então nós achamos que era só isso, mas na verdade é muito mais. Ou seja, é isso. Ele admitindo a possibilidade de haver erro, de haver equívocos. E isso é uma coisa muito importante dentro da doutrina espírita, a gente entender isso, porque tem essas pessoas que equivocadamente falam assim, não, Kardec falou, pronto, acabou. Não discuto. Que isso, gente? Determinado espírito falou, pronto, acabou, eu não discuto. Gente, nós todos podemos errar. Kardec está dizendo, eu posso ter errado em alguma coisa, ou pode ser alguma coisa que venha a completar uma determinada noção. Certo? Então nós temos, por isso que eu falei nisso, nós temos que ter a mente aberta e o coração aberto. Certo? Porque se algo pode ser completado, ou pode ser retificado, que nós o completemos e o retifiquemos. Outra coisa é o seguinte, novos estudos. Que novos estudos? Kardec desencarnou que ano? Quem lembra? (1900 e borrachinha, né? Pois é, o importante 1800 e borrachinha, pois é. O importante, gente, é ter essa noção. Ele desencarnou, ele fez a parte dele. Novos estudos. Quem vai fazer esses novos estudos? Nós, gente. Nós. Daí a importância de pesquisar, de estudar, de continuar, de dar continuidade ao trabalho. A doutrina espírita não é uma coisa estagnada, pronto, acabou, não. Ela é dinâmica, porque o mundo é dinâmico, porque a cada dia se descobrem coisas novas. Na época de Kardec tinha celular? Não? Tinha internet? Tinha um tal de um zap? Pois é, gente. Então, é tanta coisa que surgiu depois, eu estou falando as coisas mais recentes, mas depois que ele desencarnou, olha quanta coisa que veio, o próprio computador e tudo, né? Então, quer dizer, o mundo evolui, nós também temos que evoluir, nós temos que evoluir com o mundo e temos que evoluir o pensamento científico com o mundo. Isso faz parte do espiritismo? Sim, faz parte do espiritismo, sim. Nós não podemos estagnar, gente. E aí, ele está falando especificamente sobre perispírito. Então, quer dizer que o conceito, o estudo, o entendimento de perispírito pode ainda melhorar? Sim, pode e vai. Ele está falando, isso aí não é uma coisa fechada. Até o momento, a capacidade que nós temos de entender perispírito é essa. Mas pode ser que mais no futuro a gente tenha a capacidade de entender mais. Pode ser que no futuro a gente tenha a capacidade de chegar a outras conclusões, a um conhecimento ainda maior sobre perispírito, coisas que nós nem imaginamos. Em relação ao perispírito especificamente, a série Nosso Lar trouxe um salto quântico para o estudo de perispírito. Exatamente. Gente,
Centros vitais. Então, eu falei antes, naquele videozinho dos cientistas, falando sobre energia, sobre giro, sobre movimento e tal. O que isso aí, essa noção de giro, movimento, de energia, tem a ver conosco? E aí tem a ver com o tratamento magnético. Centros vitais. Cada célula do nosso corpo, como eu falei antes, é um centro vital. Concentraremos nosso estudo apenas nos 7 principais. Os 3 primeiros são de alta frequência, o intermediário, o do meio, né, de frequência intermediária, e os 3 últimos são de baixa frequência. Os chakras, nós temos lá o coronário, frontal, laríngeo, os 3 de cima, o cardíaco, o intermediário, gástrico, esplênico e genésico, os 3 inferiores. Não vou entrar em detalhes porque isso aqui, gente, não é um curso de passe, é só para ter uma noção geral. Tá? Mas é importante entender isso para a gente entender e para a gente entender o que é um tratamento magnético. Coronário, frontal, laríngeo, os 3 de cima, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Influência dos centros vitais. Sentido dos passes. Quando você aplica um passe, tanto faz você se precisa de baixo para cima ou de cima para baixo? Ok. Aqui, 3 horas para o lanche. Beleza. Sentido dos passes, de cima para baixo, gente. Sempre de cima para baixo. Por quê? Faz a diferença? Faz. Se eu aplicar de baixo para cima, faz diferença. Mas como é que você sabe disso? Porque estudaram, testaram aplicar o passe de baixo para cima, o paciente ficou detonado. Então a experiência é que nos trouxe esse entendimento que de baixo para cima não funciona, tem que ser de cima para baixo. Tudo em magnetismo, em magnetismo é a prática, a gente parte da prática para a teoria, certo? Então a gente testa, vê o que deu certo, transforma aquilo em teoria. Testa, vê o que deu errado, tira da teoria. Tudo é nesse sentido. Circulares, sentido horário. Tem que ser sempre no sentido horário? Sim, sempre no sentido horário, porque se você aplicar no sentido anti-horário, o paciente sai detonado. Finalizar com dispersivos. Sempre é bom finalizar com dispersivos, porque o dispersivo é o coringa em termos de passe. Ele não tem contraindicação nenhuma, e se você fez alguma coisa errada, se você fez algum movimento que talvez fez demais, passou demais, aquela coisa que você excedeu na dose, o dispersivo vai equilibrar isso aí. Cima para baixo, sempre sentido horário. Tipos de passe, básicos de passe. Mas o movimento que eu faço, a velocidade que eu faço o movimento, influencia no resultado final? Sim, influencia. Se eu fizer devagar demais, tem uma determinada efeito. Se eu fizer rápido demais, tem outro efeito. Então nós temos os passes concentradores e os passes dispersivos. Os concentradores, onde o movimento é muito lento, ou então parado. Ou então o circular também é concentrador. Ou os dispersivos são movimentos bem rápidos. E quando eu falo bem rápidos, é daqui para mais. Se eu fizer isso aqui, não é um dispersivo. Mesmo que eu esteja em movimento, mas o movimento, se ele é muito lento, ainda assim é um concentrador. Eu estou concentrando, estou doando, estou concentrando energia. Lento concentra, rápido dispersa. Exemplo aqui, o Todd, gente. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque fica fácil. Você tem um copo de leite gelado. Você joga ali o Todd em cima e não faz nada. O que acontece? Fica aquelas pelotas, né? Fica tudo empelotado. Você tem como você tomar esse Todd desse jeito? Não dá. Porque não está do jeito que a gente quer tomar. Fica aquelas pelotas. Então você tem que pegar a colherzinha, tem que fazer, né? Tem que chacoalhar e mexer para dispersar aquilo tudo. Então é exatamente isso, gente. Quando a gente concentra alguma coisa, às vezes é preciso que você disperse para que haja exatamente a mistura, né? a mistura da coisa, a dispersão do fluido que está ali. E com respeito à distância, você mais perto do paciente ou mais longe do paciente, faz diferença também? Faz, muita diferença, certo? Mais perto é ativante e mais longe é calmante. O que você quer dizer com isso, com ativante e calmante, que mais perto e mais longe faz a diferença? Os chakras, gente, são mais ou menos uns cones, né? Como se fosse aquele cone de trânsito, né? Como se tivesse vários cones dentro da gente. E ele, aparentemente, é pequenininho, mas na verdade ele se expande, vai mais ou menos até essa altura, essa distância. Quando você está perto do paciente e você aplica um determinado passe perto do paciente, você está atingindo a parte da base do cone. Quando você está longe, você está atingindo a borda desse cone. Às vezes,
a congestão fluídica, às vezes não é concentração, o desequilíbrio energético está na borda. Se você aplicar um passe dispersivo perto demais do paciente, você não vai dispersar. Já aconteceram casos em que, depois de um passe concentrado, isso foi exemplo meu, quando fazendo cursos com o Jacó, quando eu morei fora do Brasil, eu conheci lá fora, eu apliquei passe numa paciente e ela reclamou que estava com muita dor de cabeça depois do passe. Aí ele falou comigo, chega perto dela e aplica dispersivo, mais dispersivo. Eu apliquei muito dispersivo. Terminou, eu perguntei, e ele perguntou, eu tenho a gravação toda desse curso. E aí, como é que está agora? Não, continuo com dor de cabeça. Vai lá, aplica mais dispersivo nela. Eu fui lá e dá-lhe o evangelho, né? E dispersivo, tal, até suando e tal. E agora, como é que está? Continuo com dor de cabeça. Aí ele falou, agora você vai lá e aplica mais dispersivo. Aí quando eu cheguei perto dela, agora, Humberto, dá 3 passos longe da paciente. 3 passos. Agora aplica o dispersivo. Aí eu apliquei o dispersivo e tal, quando terminei. Agora estou bem. O dispersivo, porque estava perto, estava atingindo só a base dos chakras. E o problema dela estava exatamente nas bordas. Então a distância faz toda a diferença. Aí ele falou assim comigo, Humberto, eu sabia que o problema está na borda, que daqui eu estava vendo. Mas eu deixei você fazer isso para mostrar para você e para vocês que a distância sim faz a diferença. Entendeu? Bom, seguindo aqui. Perto ativa, atinge camadas centrais, como eu falei, as camadas mais perto do centro, e longe acalma, atinge camadas externas. O humeral fica na parte de trás, também é um chakra que nós utilizamos muito, apesar de ele não fazer parte dos 7 principais. Por quê? Porque ele tem algumas coisas que são importantes, muito usado em reuniões de desobsessão. Passes concentradores facilitam a psicofonia. Então, por exemplo, o médico está querendo transmitir alguma coisa, mas não está conseguindo por várias razões. Se você aplicar um passe concentrado no humeral, isso ativa, facilita a psicofonia. Então é uma informação importante a gente ter. E passes dispersivos no humeral propiciam o desligamento do espírito psicofônico. Às vezes o espírito não quer se desligar, às vezes o médium tem dificuldade de desconectar com o espírito. O passe dispersivo auxilia com que haja essa desconexão. Portanto, então o magnetizador pode atuar dentro de uma reunião mediúnica? Não só pode, como deve. Eu atuo. Eu não sou médium ostensivo. Então, algumas vezes me é pedido, vai, aplica um passe nela, na fulana. Às vezes a pessoa está com dificuldade de trazer a mensagem e um passe concentrado no humeral facilita isso. Então, o magnetismo também pode ser usado também numa reunião mediúnica. Pode e deve. Para aqueles que têm o conhecimento de aplicá-lo. Observações. Dispersivos no início dos passos espirituais podem ser de grande valia. Tá? Então, sempre aplicar um dispersivo. Você começa com o dispersivo, o ideal é começar com o dispersivo e terminar com o dispersivo. Imposições podem ser feitas com 1 ou 2 mãos. Não faz muita diferença se você faz a imposição só com uma mão ou com as 2. Tá? E com a prática pode-se dispensar o uso das mãos, ou seja, a mão é apenas um meio, um canal. Se você já é um magnetizador com muita prática, que já tem experiência, talvez você não precise de fazer movimento nenhum, porque mentalmente você faz o movimento. A coisa é toda mental, a ordem é mental. A gente utiliza dos movimentos, das mãos, isso, aquilo, porque a gente está começando e tal. Jesus, que ele falou com o guarda lá, pode ir que o seu servo já está curado. Ele simplesmente deu a ordem mental, ele nem foi lá, nem fez nada, ele simplesmente deu a ordem mental e a coisa se realizou. Tá ok. Estão falando que eu só tenho mais 1 hora aqui para falar. Porque o guarda também, Sim. Certo. Em passes espirituais coletivos não há necessidade de se levar as mãos. Continuação. Passe espiritual é de pouca duração, porque ele é rápido. A cura espiritual é rápida, ela é instantânea, certo? Já o passe espiritual dispensa a incorporação. Essa é outra coisa que é importante trazer. Não há necessidade, você aplicando um passe espiritual, ou seja, você está aplicando passe, que a energia toda maior está vindo da espiritualidade. Não é necessário você estar incorporado, tá? Porque não tem necessidade. Algumas pessoas acham que se a pessoa não estiver incorporada, não vale, não tem validade, tal. Não, isso é mito. Passe espiritual não oferece contraindicação. Ou seja, você pode aplicar várias vezes e tal, não tem contraindicação. É diferente do passe magnético. Tá? Não confundir passe espiritual com mediunidade curadora. Por
Por quê, gente? Qual a diferença entre passe espiritual e mediunidade curadora? Os passistas aí. O passe espiritual, qualquer um passista pode dar, correto? Basta apenas ele se prontificar e tal, ficar na frente, porque a energia vem da espiritualidade. A mediunidade curadora, só se você for médium de cura. Se você não for médium ostensivo de cura, tem que ser médium ostensivo e de cura, porque tem médium ostensivo, que é de psicografia, de psicofonia, mas não é médium de cura. Então, para a mediunidade curadora, você tem que ser médium ostensivo de cura. Para o passe espiritual, não. Você nem precisa ser médium ostensivo. Eu aplico passes, antes de me tornar magnetizador, eu aplicava passes também. E não sou médium ostensivo. E muito provavelmente meus passes eram passes espirituais. Então, essa que é a diferença básica. É importante a gente ter esse entendimento também. E finalizando, gente, imposição de mãos apenas, às vezes não resolve. Se eu entro na sala de passe com a dor de cabeça grande, e o médium e o passista apenas fazem uma imposição, é possível que eu saia de lá com a dor de cabeça maior ainda. É possível, não estou dizendo que vai acontecer. Por que às vezes não acontece? Porque a espiritualidade compensa o nosso equívoco. A espiritualidade compensa. Eles estão sabendo que você não deveria impor, mas você está impondo as mãos, você está doando, você está colocando coisas ali. A espiritualidade compensa isso. Mas compensar isso significa, ela está desfazendo o que nós estamos fazendo para tentar resolver o problema. E a gente está aqui para ajudar a espiritualidade ou para dar trabalho para a espiritualidade? Para ajudar, não é? Daí as técnicas, daí a importância de saber as técnicas, de conhecer as técnicas. Tá? Se uma descarga, um vaso sanitário está entupido lá, e eu continuar jogando mais coisa, vai desentupir, vai resolver o problema? Não. Se eu estou com uma dor de cabeça muito forte e o passista concentra, mesmo que isso seja amor, a pessoa pode sair com a dor de cabeça ainda maior, porque é preciso dispersar. É o mesmo caso do Todd que eu falei. Se você joga ali o Todd, se você não misturou, vai ficar as bolotas de Todd. Jogar mais Todd vai resolver o problema? Não. Você tem que pegar uma colherinha e mexer. Então, quer dizer, é isso que a magnetismo nos ensina. Sim, tem a razão de ser de cada coisa. Agora, olha só a importância, como eu coloquei. Às vezes não resolve. Não estou dizendo que sempre não vai resolver. Imposição de mão é uma coisa muito importante. É a técnica mais simples que tem dentro de passe. É importante saber o porquê, saber usar. Mas é importante saber que não é a única. É importante saber que às vezes você não pode impor. Em casos de... Só um parezinho, já está terminando já, tá, gente? Em casos de, por exemplo, depressão, você não pode concentrar. Você absolutamente não pode concentrar. Nós fazemos tratamento de depressão aqui. Nós temos o nosso grupo, já tem o quê? Quantos meses, Lorena? Quanto? Quase um ano que a gente já está fazendo tratamento magnético. Temos vários casos de depressivos que fazem tratamento com a gente. No caso de depressão, você não pode impor as mãos. Se você impor as mãos, é pior. É o caso típico do Todd, que você jogou um pouquinho de Todd lá no leite, e você coloca mais. Não, você tem que dispersar. Por isso que antes, no conceito de passe, eu falei lá, transmitir ou manipular os fluidos. Às vezes, o que o paciente precisa não é que você doe fluido para ele. Às vezes, o que ele precisa é que você apenas reharmonize os fluidos dele. É o mesmo caso da transfusão de sangue, a hemodiálise, certo? O sangue é retirado, é filtrado e volta para o paciente o mesmo sangue dele. Não é outra pessoa que está colocando o sangue de outra pessoa ali nele, não. É o sangue do próprio paciente que é retirado, é filtrado, ou seja, no caso do magnetismo, é reharmonizado o fluido e volta para o paciente. Então ele não precisa de doação de fluidos, ele não precisa que você doe fluidos para ele, ele precisa apenas que os fluidos dele que estão desarmonizados se harmonizem. Por isso é importante saber o que fazer com o paciente. Daí a importância de fazer a leitura, que se chama tato magnético, você sentir qual que é o problema do paciente, onde está o problema, qual tipo de problema, para saber o que você vai fazer para resolver esse problema. Certo? Então, concluindo, gente, e agora realmente concluindo, é a última coisa, tá? Ante esse rico universo de possibilidades fluídicas, dá para perceber o quanto é preciso estudar,
observar, comparar, analisar, refletir, permutar experiências. Daí eu quero ir a Juiz de Fora para trocar experiências com ele lá, ver as experiências dele, levar as experiências nossas aqui, os nossos problemas, as nossas dificuldades que nós temos aqui, levar para ele, para ver com ele o que a gente pode fazer para resolver e tal. Pesquisar, testar e tantas outras coisas mais, para que tenhamos uma segurança mínima em nossas práticas de doação fluídica. E aí a gente coloca essa imagem do nosso Mestre Jesus e algumas imagens de cura realizadas por ele, e essa dicasinha que ele nos dá, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, podemos ajudar? Sim, podemos ajudar. Podemos ajudar curando? Sim, podemos ajudar curando. Nós temos que acreditar nisso, gente. Se ele falou que nós podemos, quem somos nós para falar que nós não podemos? E se ele não curou? Se ele curou, nós podemos curar. Quando perguntado, mestre, nós não estamos conseguindo fazer as coisas que você faz, homens de pouca fé, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer, né? Então, gente, fica aí a nossa palavra final. Eu agradeço a vocês. Esse é o final, o encerramento dessa nossa primeira parte. Na segunda parte, a Lorena vai nos trazer sobre o tratamento magnético. Mas peraí, então você falou sobre magnetismo. Como é que é feito o tratamento magnético na casa de vocês? Então, nós vamos estudar um pouquinho e ouvir um pouquinho a Lorena sobre isso, tá? Então, muito obrigado. Vamos lá para o nosso lanche. Obrigado.